Jaba, não sei se você sabe, mas Felipe Franco foi o primeiro atleta Men's Physique campeão do Brasil. Caramba! Em 2012, a categoria Men's Physique começou, ela não existia antes. E esse cara foi campeão do primeiro campeonato em São Paulo, se classificou para o Arnold aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Você que sofre com as dores articulares. Para você que pratica alguma atividade física regularmente, manter a saúde das articulações é essencial. É frustrante treinar com algum tipo de dor, ainda mais nas articulações. Isso influencia na performance do nosso treino. E pensando nisso, trazemos o colágeno tipo 2, o Pro Maximum Alívio. Ele age diretamente nas articulações, ajudando a reduzir a inflamação, melhorar a flexibilidade e também promover uma regeneração dos tecidos. O link do produto na descrição do vídeo. Jaba, não sei se você sabe, mas Felipe Franco foi o primeiro atleta Men's Physique campeão do Brasil. Caramba! Em 2012, a categoria Men's Physique começou, ela não existia antes. E esse cara foi campeão do primeiro campeonato em São Paulo, se classificou para o Arnold aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Rio de Janeiro. Como é que foi isso? 2012 foi o Qualify. Nesse Qualify, que era o campeonato de Bermuda, que não existia. Ele é um campeonato que teve um reflexo dos Estados Unidos, que já iniciou em 2011. Um ano depois veio para o Brasil. Teve uma proporção no início que a galera não entendeu muito a questão da bermuda, porque era uma linha de surf, né? Mas eu entendi que eu podia ter um destaque ali, porque eram as minhas condições imediatas. Não tinha tantas condições de investimento em shape, em si, membro inferior, para bodybuilding, categoria clássica, né? Culturismo, que eu já fazia já antes de ser Men's Physique, né? Depois fitness. E aí eu vim pro Physique, 12 classifiquei, 13 eu estive aqui no Arnold como primeiro campeão do Arnold Classic. Caramba! Uma máquina, né? É por isso que eu falo, cara, esse cara tem um legado, ele levantou essa bandeira, e o engraçado é que nessa época, a categoria Men's Physique era muito sacaneada. A galera do bodybuilding não gostava de jeito nenhum. Eu mesmo zoava, por mais que ele fosse meu amigo, eu zoava. Porque a gente tava acostumado, né? O bodybuilder, os caras gigantescos, forte pra caralho, de sunga, mostrando a perna, músculo pra caramba. E naquela época também, deixando bem claro que era zoada, a gente zoava a categoria, porque os caras não eram desse tamanho aí. Não, era Era ali, um Léo, shape praia. era uma outra shape praia. vibe. Você tinha o quê? Uns 80 quilos de palco ali? 87. Aí. Hoje tu faz 84, off de 110, 100 porrada. É isso mesmo. Cara, o bodybuilding ele vem numa evolução assim que eu tenho até eu me assustado, né? Porque acho que foi isso que a federação entendeu e começou a colocar freio. O Men's Physique pesa hoje, Léo. Ah, é? Pesa? Pesa, peso e altura. Eu achei que era só altura. A Classic pesa. 12 pesa, o Bodybuild Open não, porque é os principais. Mas esse freio veio porque senão o atleta ele começa a fazer off e ele tem que, numa condição de entendimento, migrar muito rápido de categoria. Porque tem cara que tem uma proporção de ganho de peso rápido. Sim. Tem outros que tem muito peso e não consegue baixar para entrar na categoria. Caramba! Que é aquilo que eu sempre falei para você. Se você tem dúvida agora de qual categoria que você quer subir, não é o que você quer, é o que o seu corpo entende, né, para cada categoria. Para que você tenha um entendimento, é a categoria que vai te escolher, não você escolher a categoria. Porque a categoria do fisiculturismo, lógico, tem muitas pessoas que conseguem ir migrando, né, por conta da evolução muscular, vai se adaptando às categorias, mas, a grosso modo, a categoria do fisiculturismo, ela tem essa divisão de acordo com o biotipo muscular e ósseo. Sem dúvida. Por isso que ele falou que a categoria que escolhe você, não é você que escolhe a categoria. Então o Felipe, ele tem uma linha bonita para Men's Physique. Como ele é um cara um pouco mais alto e você percebe que os membros dele, o braço e tal, é mais longilíneo, lá ele já bloqueia logo que já começaram a rir, né? Os membros longão, aí te botou lá no alto. De fato não é tão grosso, é mais longo, É né? longilíneo. Apesar de ser grande, é longilíneo. Porque o braço do Felipe deve ser maior que o meu de centímetros, por exemplo. Comprimento. Só que como o meu é mais curtinho, né? Ele parece mais arredondado, mais abalado, né? Como o dele é mais extenso, o músculo,
ele fica mais... Se ele É quiser verdade. ser um bodybuilder open, ele tem que botar 180 quilos, entendeu? Sem Pra ele chance. começar a baloar. Aí ele morre no meio do caminho. Não tem nem como. Não tenho como. Hoje, eu talvez migrar para Classic, eu teria que pesar 118 quilos. Seria um trabalho muito A dificultoso. gente tem que lançar o filme 50 Cebolas. Fique grande ou morra tentando. Né? Cara, cebola pra caramba, meu. E uma das coisas legais também da história do Felipe é que nessa época que ele foi pro Rio de Janeiro, ele se hospedou lá em casa. Já me deu uma força. Treinamos junto no condomínio, tomamos shakezão. Foi bom. Ele foi uns dias antes do campeonato, e ele não tinha onde ficar. Eu falei, cola aí, pô, tu dorme aí. Aí eu presenciei a preparação dele do primeiro campeonato da história da vida dele e do Mimes Physique. Tu entende como é que é isso, é maneiro? Eu tava assistindo eles iniciando o legado dele ali, cara. Foi muito maneiro. E aí logo depois o Felipe começou a despontar, cara, muito, porque a categoria Men's Physique, apesar de ser zoada pelos fisiculturistas, ela ganhou uma notoriedade muito rápido, porque era uma categoria de entrada, uma categoria que todo mundo queria ter um shape, né? Todo mundo que admira o fisiculturista, nem todo mundo quer ter um shape de um atleta open, mas de um atleta Men's Physique todo mundo quer ter. Ainda mais na época que era um pouquinho menor, então era mais possível, era mais plausível você ter um shape do Felipe na época, assim. Era meio que olhar e falar assim, eu consigo chegar. Aí todo mundo começou a querer ser fisiculturista por causa desse cara, por causa da Men's Physique. Toda essa moda que a gente vê hoje, esse hype que vocês estão vendo hoje, o Felipe e a categoria Men's Physique tem se implementado, foi assim, um dos maiores pilares para que todos os jovens da época começassem a treinar com o foco de ter um shape parecido com a categoria Men's Physique, usando o Felipe como referência. Foi muito maneiro. E aí o Felipe começou a fazer programas de TV pra caramba, TV aberta. O que você fez na época lá, as TV? Eu lembro que você foi no Legendário. Gravei Mion, Legendários, gravei teve um Band, reality gravei show, né? SBT, gravei Globo com... O que conciliou muito, Léo? Não só o atleta, mas eu sou profissional de educação física formado. Exato. Então eu tinha propriedade para falar, porque eu não era um cara leigo. Quando você é um atleta em si que só vive aquilo, é uma coisa para você falar. Agora, quando você fala com notoriedade, que você está acompanhando, você é um profissional, e você coloca de uma explicação que as pessoas entendem, eu comecei a ter espaços na televisão. E isso foi me ajudando muito. Que foi criando uma consolidação de um atleta, mas que personal. E isso foi trazendo espaço. Credibilidade. E aí é o que eu falava pra minha galera. Eu falo, cara, não seja só a questão da tentativa do atleta. Tenha uma base por trás disso. Porque eu me frustrei não sendo um jogador de futebol. Se eu tivesse parado e tentando até hoje, eu tava duro e fudido, velho. Então, se você se frustrar um dia como um atleta de fisiculturismo, não andou nada, que é o que eu escuto muita galera falando, que só que a gente, que é fato, a gente mais gasta do que recebe, tem que tomar cuidado de não ter uma base de respaldo por trás, né? Então, continue estudando, cara. Esse negócio hoje que a internet, ela pode te fazer um mundo de valores em dinheiro, de fato existe. Mas é um público bem pequeno dentro de uma população muito grande. Então, só toma cuidado com isso. Que é, querendo ou não, é o cara que às vezes não quer trabalhar duro, Léo. Trabalhar duro é se dedicar, trabalhar duro é investir em você. E às vezes a genética dele é horrível mesmo e tem que aceitar essa porra e acabou. Acabou. Para com essa porra. Todo mundo pode ser. Se quiser sim, não. Se quiser sim, o cacete. Não é nada Não disso. É ou pra quem você pode. tem a porra do shape ou você não tem. Ah, mas o trabalho duro ultrapassa o talento. Se o talento não trabalha duro também, caralho. Porra, aí é óbvio. Né? Ah, minha genética é abençoada por Deus. Aí sim. Mete bronca. Aí você vai pras cabeças. Verdade. Não tô falando que a genética ruim não possa competir. Qualquer um pode competir. Agora, que vai viver do esporte como Felipe Franco, Ramon, Kaique Pro, Júlio Balestrin, não vai, irmão. Se você não tem genética, você não vai ser um dos melhores campeões que já teve na história e criar um legado como esse cara. Desculpa, é a realidade, entendeu? Léo, meu shape é uma merda, posso competir? Posso. Vou ganhar campeonato? Não sei, talvez não. Você é um merda. Ok, vai tentar, vai ali, vai se divertir, mas tu não vai chegar no high performance, não vai. Tem que ter consciência, né? Então tem que se aceitar também, entendeu? É isso mesmo. Chegou com a barriga, a lajota de barriga.
parecendo uma caixa d'água, da mesma circunferência do ombro. Parece que é um Bob Esponja. O cara sobe parecendo uma caixa no Vai palco. tentar ser Men's Physique? Não, beleza, Vai. sobe lá, irmão. Vai se divertir, pratica. Mas não espera que tu vai ser o Felipe Franco daqui a 5 anos. Não vai, meu irmão. Ah, eu quero ser bodybuilder. Braço fino. Já viu o cara que tem braço fino? Não tem tríceps, é reto, aqui assim? Não vai ganhar, meu irmão. Não vai ganhar lá nas cabeças, né? Tu falando assim, nas cabeças. E ali no amador vai brincar e tal, mas não vai chegar, meu irmão. Tem que se aceitar. Tem que se aceitar. Qual que seria a categoria do Jaba, se ele fosse competir? Faz um duplo bíceps aí. Cara, do Jarbas hoje vendo só a parte superior, não sei de membro inferior também, mas ele falou que tá investindo em superior na pasada, né? Em vez de passada, ele faz a pasada, né? Mas a categoria dele, É circo do Tiru. o clássico em si daria pra tentar dar uma brincada aí na Master, Na né? Master, né? Na Master. Tem Idade, né? Tem Master acima de 80? 80 quilos? 80 anos. 80 anos? Ah, então você é campeão já, mano. Nunca vi ninguém subir com 80 anos e... Tem uma idadezinha aí Você já. tem 80 anos, Jarbas? Não, eu tô com 50 e poucos anos, né? Ele tem exatamente 50 e poucos. Tem. Porque ele não lembra mais. Tem cara bom. Entre 40 e 50 é o que você vê mais assim de cara que quer ingressar e vem na Master e chega bem ainda. Porque... Jaba, não sei se você sabe, mas Felipe Franco foi o primeiro atleta Men's Physique campeão do Brasil. Caramba! Em 2012, a categoria Men's Physique começou. Ela não existia antes. E esse cara foi campeão do primeiro campeonato em São Paulo, se classificou para o Arnold aqui no Rio de Janeiro, não é isso? Rio de Janeiro. Como é que foi isso? 2012 foi o Qualify. Nesse Qualify, que era o campeonato de Bermuda, que não existia. Ele é um campeonato que teve um reflexo dos Estados Unidos, que já iniciou em 2011. Um ano depois veio para o Brasil. Teve uma proporção no início que a galera não entendeu muito a questão da bermuda, porque era uma linha de surf, né? Mas eu entendi que eu podia ter um destaque ali, porque eram as minhas condições imediatas. Não tinha tantas condições de investimento em shape, em si, membro inferior, para bodybuilding, categoria clássica, né? Culturismo, que eu já fazia já antes de ser Men's Physique, né? Depois fitness. E aí eu vim pro Physique, 12 classifiquei, 13 eu estive aqui no Arnold como primeiro campeão do Arnold Classic. Caramba, hein? Uma máquina, né? É por isso que eu falo, cara. Esse cara tem um legado, ele levantou essa bandeira. E o engraçado é que nessa época, a categoria Men's Physique era muito sacaneada. A galera do bodybuilding não gostava de jeito. Eu mesmo zoava, por mais que ele fosse meu amigo, eu zoava. Porque a gente tá acostumado, né? O bodybuilder, os caras gigantescos, forte pra caralho, de sunga. Mostrando a perna, músculo pra caramba. E naquela época também, deixando bem claro que era zoada, a gente zoava a categoria, porque os caras não eram desse tamanho aí. Não, era Era ali, um shape Léo, praia. era uma outra shape praia. vibe. Você tinha o quê? Uns 80 quilos de palco ali? 87. Aí. Hoje tu 84, faz alto de 87. 110, 100 porrada. É isso mesmo. Cara, o bodybuilding ele vem numa evolução assim que eu tenho até eu me assustado, né? Porque acho que foi isso que a federação entendeu e começou a colocar freio. O Men's Physique pesa hoje, Léo. Ah, é? Pesa? Pesa, peso e altura. Eu achei que era só altura. A Classic pesa. 12 pesa, o Bodybuild Open não, porque é os principais. Mas esse freio veio porque senão o atleta ele começa a fazer off e ele tem que, numa condição de entendimento, migrar muito rápido de categoria. Porque tem cara que tem uma proporção de ganho de peso rápido. Sim. Tem outros que tem muito peso e não consegue baixar para entrar na categoria. Caramba. Que é aquilo que eu sempre falei para você. Se você tem dúvida agora de qual categoria que você quer subir, não é o que você quer, é o que o seu corpo entende, né, para cada categoria. Para que você tenha um entendimento, a categoria que vai te escolher, não você escolher a categoria. Porque a categoria do fisiculturismo, lógico, tem muitas pessoas que conseguem ir migrando, né, por conta da evolução muscular, vai se adaptando às categorias, mas, a grosso modo, a categoria do fisiculturismo, ela tem essa divisão de acordo com o biotipo muscular e ósseo. Sem dúvida. Por isso que ele falou que a categoria que escolhe você, não é você que escolhe a categoria. Então o Felipe, ele tem uma linha bonita para Men's Physique. Como ele é um cara, um
um pouco mais alto e você percebe que os membros dele, o braço e tal, é mais longilíneo, o lá ele já bloqueia logo que já começaram a rir, né? Os membros longão, aí te botou lá no alto. De fato não é tão grosso, é mais longo, É né? longilíneo. Apesar de ser grande, é longilíneo. Porque o braço do Felipe deve ser maior que o meu de centímetros, por exemplo. Comprimento. Só que como o meu é mais curtinho, né? Ele parece mais arredondado, mais abalado, né? Como o dele é mais extenso, o músculo, ele fica mais... Se ele quiser ser um bodybuilder open, ele tem que botar 180 quilos, entendeu? Sem pra ele chance. começar a baloar. Aí ele morre no meio do caminho. Não tem nem como. Não tenho como. Hoje, eu talvez migrar para Classic, eu teria que pesar 118 quilos. Seria um trabalho muito A dificultoso. gente ia ter que lançar o filme 50 Cebolas. Fique grande ou morra tentando. Cara, cebola pra caramba, mano. E uma das coisas legais também da história do Felipe é que nessa época que ele foi pro Rio de Janeiro, ele se hospedou lá em casa. Já me deu uma força. Treinamos junto no condomínio, tomamos shakezão. Foi bom. Ele foi uns dias antes do campeonato, e ele não tinha onde ficar. Eu falei, cola aí, pô, tu dorme aí. Aí eu presenciei a preparação dele do primeiro campeonato da história da vida dele e do Vivência Physique. Tu entende como é que isso é maneiro? Eu tava assistindo eles iniciando o legado dele ali, cara. Foi muito maneiro. E aí logo depois o Felipe começou a despontar, cara, muito, porque a categoria Men's Physique, apesar de ser zoada pelos fisiculturistas, ela ganhou uma notoriedade muito rápido, porque era uma categoria de entrada, uma categoria que todo mundo queria ter um shape, né? Todo mundo que admira o fisiculturista, nem todo mundo quer ter um shape de um atleta open, mas de um atleta Men's Physique todo mundo quer ter. Ainda mais na época que era um pouquinho menor, então era mais possível, era mais plausível você ter um shape do Felipe na época, assim. Era meio que olhar e falar assim, eu consigo chegar. Aí todo mundo começou a querer ser fisiculturista por causa desse cara, por causa da Men's Physique. Toda essa moda que a gente vê hoje, esse hype que vocês estão vendo hoje, o Felipe e a categoria Men's Physique tem se implementado foi assim, um dos maiores pilares para que todos os jovens da época começassem a treinar com foco de ter um shape parecido com a categoria Men's Physique, usando o Felipe como referência. Foi muito maneiro. E aí o Felipe começou a fazer programa de TV pra caramba, TV aberta. O que você fez na época lá, as TV? Eu lembro que você foi no Legendário. Gravei Legendários, gravei teve Band, reality gravei show, né? SBT, gravei Globo com... O que conciliou muito, Léo? Não só o atleta, mas eu sou profissional de educação física formado. Exato. Então eu tinha propriedade para falar, porque eu não era um cara leigo. Quando você é um atleta em si que só vive aquilo, é uma coisa para você falar. Agora, quando você fala com notoriedade, que você está acompanhando, você é um profissional, e você coloca de uma explicação que as pessoas entendem, eu comecei a ter espaços na televisão. E isso foi me ajudando muito, que foi criando uma consolidação de um atleta, mas que personal. E isso foi trazendo espaço. Credibilidade. E aí é o que eu falava pra minha galera. Eu falo, cara, não seja só a questão da tentativa do atleta. Tenha uma base por trás disso. Porque eu me frustrei não sendo jogador de futebol. Se eu tivesse parado e tentando até hoje, eu tava duro e fudido, velho. Então, se você se frustrar um dia como um atleta de fisiculturismo, não andou nada, que é o que eu escuto muita galera falando, que só que é fato, a gente mais gasta do que recebe, tem que tomar cuidado de não ter uma base de respaldo por trás, né? Então, continue estudando, cara. Esse negócio hoje que a internet, ela pode te fazer um mundo de valores em dinheiro, de fato existe. Mas é um público bem pequeno dentro de uma população muito grande. Então, só toma cuidado com isso. Que é, querendo ou não, é o cara que às vezes não quer trabalhar duro, Léo. Trabalhar duro é se dedicar, trabalhar duro é investir em você. E às vezes a genética dele é horrível mesmo e tem que aceitar essa porra e acabou. Acabou. Para com essa porra. Todo mundo pode ser. Se quiser sim, não. Se quiser sim, o cacete. Não há nada disso. Ou você tem a porra do shape ou você não tem. Ah, mas o trabalho duro ultrapassa o talento. Se o talento não trabalha duro também, caralho. Porra, aí é óbvio. Né? Ah, minha genética é abençoada por Deus. Aí sim. Mete bronca. Aí você vai pras cabeças. Verdade. Não tô falando que a genética ruim não possa competir. Qualquer um pode competir.
Agora, que vai viver do esporte como Felipe Franco, Ramon, Kaique Pro, Júlio Balestrin, não vai, irmão. Se você não tem genética, você não vai ser um dos melhores campeões que já teve na história e criar um legado como esse cara. Desculpa, é a realidade, entendeu? Léo, meu shape é uma merda, posso competir? Posso. Vou ganhar campeonato? Não sei, talvez não. Você é um merda. Ok, vai tentar, vai ali, vai se divertir, mas tu não vai chegar num high performance, não vai. Tem que ter consciência, né? Então tem que se aceitar também, entendeu? É isso mesmo. Chegou com a barriga, a lajota de barriga, parecendo uma caixa d'água, da mesma circunferência do ombro. Parece que é um Bob Esponja. O cara sobe parecendo uma caixa no Vai palco. tentar ser mente física? Não, beleza, sobe lá, irmão, vai se divertir, pratica. Mas não espera que tu vai ser o Felipe Franco daqui a 5 anos. Não vai, meu irmão. Eu quero ser bodybuilder, braço fino. Já viu o cara que tem braço fino? Não tem tríceps, é reto, que assim? Não vai ganhar, meu irmão. Não vai ganhar lá nas cabeças, né? Tô falando assim, nas cabeças. E ali no amador vai brincar e tal, mas não vai chegar, meu irmão. Tem que se aceitar. Tem que se aceitar. Qual que seria a categoria do Jabba, se ele fosse competir? Faz um duplo bíceps aí. Cara, do Jarbas hoje vendo só a parte superior, não sei de membro inferior também, mas ele falou que tá investindo em superior na pasada, né? Em vez de passada, ele faz a pasada, né? Mas a categoria dele, É circo do Tiru. O clássico em si daria pra tentar dar uma brincada aí na Master, né? Na Master, né? Na Master. Tem Master, né? Tem Master acima de 80? 80 quilos? 80 anos. 80 anos? Ah, então você é campeão já, mano. Nunca vi ninguém subir com 80 anos e... Tem uma idadezinha aí Você já. tem 80 anos, Jarbas? Não, eu tô com 50 e poucos anos, né? Ele tem exatamente 50 e poucos. Tem. Porque ele não lembra mais. Um cara bom. Entre 40 e 50 é o que você vê mais, assim, de cara que quer ingressar e vem na Master e chega bem ainda. Então é isso aí, galera. Caso tenham gostado, não esqueçam de se inscrever no canal, clicar no botão curtir e ativar as notificações para nunca perder um novo vídeo. Link do podcast completo na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos e até a próxima.